Olá pessoal, sou o professor Bruno Arruda e aqui vou iniciar uma sequência de vídeos sobre autores, tá bom, da educação para concurso público. Então vou fazer alguns vídeos falando aí, trazendo os principais conceitos que podem ajudar no concurso público, certo? Então peço aí para curtir o canal, se inscrever, compartilhar, acionar o sininho, porque conforme eu vou postando, você vai recebendo a informação, a mensagem aí para acompanhar, para ter mais um canal, mais um conteúdo para poder ajudar você que está aí estudando para concurso público, certo? E lembrando também que vou disponibilizar PDF, mapa mental, então para acompanhar aí, para estar sabendo o que está acontecendo aqui nesse canal. Bom, nesse momento, o primeiro autor que eu vou falar é do Edgar Morin, tá bom? Há um tempo eu não tinha visto mais o Edgar Morin em algumas bibliografias, não tinha visto, mas recentemente, aí, dois, três concursos que eu acompanhei, ele retoma aí como um dos autores. E de fato, diante do contexto, se faz muito importante. Então, esse livro que eu vou falar aqui é o Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin, que é aí a repensar a reforma e reformar o pensamento, certo? Nesse livro, o Edgar Morin ele vai nos provocar sobre uma reforma do ensino que leva à reforma do pensamento. Uma coisa está atrelada à outra, porque o nosso modo de ver, nosso modo de pensar a sociedade, pensar as relações, pensar a vida, tem relação com a forma como o ensino nos influenciou, certo? Então tem até esse trecho que eu destaco aqui, ó. A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento. E a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino. Uma coisa está atrelada à outra, porque por mais que busquemos mudar, reformar o ensino, práticas didáticas, se não ocorrer a reforma do pensamento, do modo como visualizamos a sociedade, vemos, pensamos, uma coisa choca com a outra. E ele vai nos provocar, seguindo aí, trazendo desafios. Então, para esse processo aí, há desafios. Porque os saberes na sociedade, eles são separados, são fragmentados. Isso já está na escola, né? Áreas de conhecimento, matérias, mas assim na sociedade como um todo, vamos ter aí as especialidades. Só que quando nos deparamos com problemas, quando nos deparamos com realidades, é preciso, né, ver de uma dimensão aí poli, né? Então, realidades, problemas são polidisciplinares, são multidimensionais, são globais, né? Diante de uma realidade, você precisa enxergar um todo para poder ali compreender ou se aproximar de uma compreensão. Mas o conhecimento, o saber, ele é separado. Ele nos chega, né? Nos chega na escola de maneira separada. E assim a gente leva isso para a vida adulta. Mas os problemas, as realidades não são separadas. A gente precisa então ver esse todo. E isso tem relação com a globalidade, né? Cada vez mais esse mundo global, que a todo momento uma coisa está ligada à outra. Então o desafio da globalidade é também um desafio de complexidade. Então, reconhecer, compreender esse mundo global é também levar o nosso pensamento ao nível de complexidade. Sair dessa fragmentação do pensar, do conhecimento, mas levar isso ao nível de complexidade. Então, a globalidade, né, o desafio de um mundo global, de uma vida global, passa aí pelo desafio da complexidade, desse pensamento complexo que precisamos
né, desconstruir, né? Não o pensamento complexo, né? Desconstruir um pensamento para se chegar a um pensamento complexo, enxergar do modo ver de modo amplo. E isso passa pela escola, passa pelo ensino. Porque na escola nos ensinam a isolar os objetos, a separar as disciplinas, ou seja, reduzir o complexo ao simples. Então, se tem a ideia de que ao reduzir a complexidade da vida, da sociedade em fragmentos para ficar mais simples, isso acaba nos distanciando, acaba nos isolando, porque eu começo a enxergar coisas separadas, né? Entendo um assunto separado, um outro separado, para depois tentar juntar esses dois para entender o todo. Né? Então se começa pelas partes para entender o todo. E ele aqui nos provoca, não, a necessidade de enxergar esse todo, de olhar esse todo. E a escola, né, ela perpetua esse olhar fragmentado, esse da hiperespecialização, né? Vai se especializando cada detalhe, cada área, e a gente deixa de ver esse todo. Aí seguindo no seu pensamento, ele traz até que o conhecimento ele progride pela capacidade de contextualizar e englobar. Ou seja, o conhecimento ele não cresce a partir do momento que você vai dominando aquele pedacinho cada vez menor, né, da hiperespecialidade. Mas ele evolui, ele cresce quando você pega esse conhecimento e consegue contextualizar, englobar. Como é que se pega esse conhecimento, o engloba, coloca nesse todo. Então ele fala que o conhecimento progride por esse caminho, né, para o complexo, para o todo, o global, e não nessa parte hiper, esse modo compartimentado do conhecimento. É o que vai dizer aí, ó, os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-los. Então, cada vez mais a escola e a vida adulta, né, nas diversas profissões, a gente vai compartimentando os saberes e, né, colocando isolados e ao mesmo tempo sendo incapazes de articular. Então você começa a se ver distante, né? Começa a se ver distante e não consegue interligar, articular todos esses saberes. Então aí ele coloca como um efeito cada vez mais grave dessa fragmentação, em contraposição a uma aptidão. É uma aptidão da mente humana, tá bom? Aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da mente humana. Então, ao ponto que isso vai tendo essa fragmentação do conhecimento, a mente humana tem uma qualidade de contextualizar, de integrar. Olha como vai na contramão da própria que ele traz, Edgar Morin, de uma qualidade fundamental da mente humana. Então nós temos essa qualidade, essa necessidade de integrar, para ter uma clareza, um entendimento, de integrar todas essas partes. Mas o saber vai nos chegando de maneira fragmentada. E uma das coisas que ele vai trazer, né, vai pontuar a expansão descontrolada do saber. Aí nós temos aí nos meios de comunicação, nas mídias, um excesso gigantesco de informação, a todo momento, a cada instante, noticiário, né? Você pega ali um equipamento celular, já sai uma informação, só que também nas ciências, né? No campo da pesquisa também, porque você vai tendo várias áreas de estudo, de pesquisa, uma vai pegando o pedacinho da outra, que vai se especializando, quando você vai ver, tá no fragmento da pesquisa.
aquela coisa do afunilar, né, no campo da pesquisa ali, o objeto de pesquisa. Então, ele fala que essa expansão descontrolada do saber só nos coloca aí no mar de... estamos afogados em informações. É tanta informação que, né, acaba, até no campo das ciências, é tanta pesquisa hiper especializada que chega ao ponto de ser descartada, de não ter um efeito, uma intervenção, né, na realidade. Então, esse aumento aí. Então, ele vai trazer alguns desafios, né, esses, e ele pontua três. O primeiro é o desafio cultural. Temos aí o desafio cultural, que se trata da cultura humanística, desse filosofar, desse questionar da vida, que não que perde, né, ao não reconhecer essas pesquisas hiper especializadas ao ponto de questioná-las, de indagá-las, né, de trazer essa reflexão filosófica para todo esse compartimento do saber. E a outra que se trata da cultura científica, né, da cultura científica, como dito aí, comentei, esse excesso de hiperespecialidades que vão pesquisando cada um ali o seu pedacinho, perde ao não conseguir conectar com uma questão geral, que possa aí trazer, né, trazer um complemento à questão global humana, e assim não conseguir às vezes nem resolver os próprios problemas da ciência, do campo da pesquisa mesmo, que é tão fragmentado que se perde. Então, desafio cultural. Aí se trata da cultura humanística geral e a cultura científica particular, específica. O outro desafio é o desafio do campo sociológico. Então, como aí em sociedade a gente vai vivendo com o avanço de diversos setores, e ainda mais com o campo da informática, né, das tecnologias, de compreender que a informação ela precisa ser, o conhecimento precisa dominar e integrar as informações. Então, com tanta informação surgindo, o conhecimento precisa dominar e integrar esse boom de informação. Logo, o conhecimento precisa ser revisitado, né, e revisado pelo pensamento. Então, o pensamento revisita o conhecimento, revisa o conhecimento domina a informação e a integra. Desse modo, o pensamento é o capital mais precioso do indivíduo, da sociedade. O pensamento complexo, né? O pensamento complexo que vai buscar integrar todas essas partes aí para não isolá-la. Porque isso vai acarretar no outro desafio que ele traz, que é o desafio cívico. Então, ele vai usar o termo aí tarefa especializada. Então, os cidadãos vão aí se especializando na sua tarefa, no seu trabalho, na sua especialidade da sua área, no seu campo de saber. Só que ao mesmo tempo que ele se especializa nessa sua tarefa, né, então ele tem essa especialidade do seu campo de trabalho, ocorre também o enfraquecimento de solidariedade, um enfraquecimento solidário, porque esse cidadão que vai se especializando na sua área, na fragmentação da sua atuação, ele deixa de ter uma compreensão do todo. Sem ter a compreensão do todo, ele não exerce o seu papel de cidadania. Ele não exerce a sua cidadania, porque ele não consegue ter esse olhar completo, né? Esse olhar aí global da realidade que o cerca, porque ele está só se fragmentando dentro da sua área, do seu ponto, né? da sua especialidade, não consegue enxergar esse todo. Aí ele fala que precisaria também exercer a democracia cognitiva desse pensar como um todo, porque
O cidadão é o expert na sua área, mas não consegue às vezes enxergar ou compreender, ou pelo menos buscar compreender o que acontece a um palmo do nariz. A gente vê muito isso, o que ocorre hoje no Brasil. Aí fica à mercê. Fica à mercê, ele coloca até aí uma questão de que ou a gente se permite ser bombardeado de um monte de informação, rádio, jornal, TV, internet, ou ficamos à mercê aí de doutrinas que pegam dessas informações só aquilo que interessa a essa doutrina. Só o que interessa. O que não interessa, eles passam a dizer que é incompreensível, que é uma ilusão, uma fantasia. Tá tudo dizendo aí, esse trecho parece que traduz bem o que estamos vivendo. Então, são desafios que Edgar Morin nos traz aí, apresenta, e um livro dedicado aí ao ensino, à educação, porque tem total relação. Então, como que o ensino, a educação, né, dentro desse seu olhar, dessa fragmentação, influencia no pensamento do cidadão, do seu modo de ver a sociedade. Então, uma coisa está ligada à outra. Por isso que eu iniciei a apresentação do vídeo com esse trecho e finalizo com isso aqui, ó. A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento. E a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino. Bom, então uma coisa está atrelada à outra. Acho que a grande maioria dos educadores, professores, fomos estudamos em escolas que nos educou, que nos formou aí nesse pensamento fragmentado e pensamos, 2023, já muita coisa mudou, ainda não, né? Temos ainda esse mesmo concepção, né? Essa mesma concepção vigente, por mais que muito vem sendo discutido, e isso outros autores, Edgar Morin também vai problematizar ainda mais, tá bom? Então, essa é a contribuição em relação ao Cabeça Bem Feita, do Edgar Morin. Aqui é só o início, tá bom? É só início, é um livro que traz mais complexidade aí, mas só para entender como que vem o pensamento desse autor, que vai se ligar com outros. Bom, o próximo que eu vou falar é do Miguel Arroyo. A gente vai ver como que como é que vai se dialogando esses autores, e isso ajuda aí no entendimento da bibliografia, da concepção das secretarias, tá bom? Então, fica aí essa sugestão. Curte, acompanha, compartilha, segue aí que vai ter mais material, vídeos aí para poder aí provocar essa reflexão, tá bom? Obrigado, até a próxima, forte abraço, pessoal!